Só um pouquinho. É nóis. Vê aí quando eu tiro print. Quando ela entrar, meu amor. Boa tarde, boa tarde, bom meio do dia aí. Bom dia, Danilo. Bom dia, Manuzinha, bom dia, Lídia. Bom dia, povo, bom dia. Estamos aqui agora pra gente fazer uma live incrível. Vai entrar aqui já uma pessoa sensacional. Luiz, dá um oi aí pra Priscila Pessinho. Hoje a gente vai falar sobre atitude profissional. Vamos lá falar sobre como é que anda, né, todo esse processo da atualidade. Como é que vocês estão? Me contem aí. Enquanto a Priscila chega. Estamos dando início aí. Olha, vocês aí que estão entrando agora, vai ter muita coisa bacana, tá bom? Oi, Alcimar. Oi, gente. Carrinha. Oi, pessoal. RC49. Oi, Diego. Oi, povo. Hoje a gente tá aqui, vai começar uma live muito massa com a Priscila Pessim. Essa semana a gente já divulgou o calendário de lives aqui. Presta atenção. Cadê? Deixa eu visualizar. Priscila gatíssima já chegou aqui. Vamos lá. Vou falar, vai ser muito massa, gente. Presta atenção. Presta atenção que vai ser incrível hoje. Tô convidando ela aqui. Oi, Pri! Oi, Pri, gata! Oi! Tudo bom? Como você tá? Tô bem, e você, Dani? Tô tranquilinha aqui. Cheguei em cima da hora, meio complexo, né? Com 3 crianças aqui, a gente... É sufoco aqui. Mas também, passando bem aqui. Se adaptando ao home office. É, porque às vezes a gente faz tudo planejadinho, acordada desde cedinho, 6h15, já tava de pé, fui dormir 2 da manhã. E aí E às vezes a gente não consegue conter essas ferinhas, mas tá tudo certo. Qualquer grito que vocês ouviram aqui é porque não deu pra amarrar os meninos, né? E aí hoje vai ter uma conversa bem legal. Tudo certo, estamos ainda na quarentena aqui, todos reclusos. Aqui em Pernambuco tá um caso muito sério, 98% de ocupação. Aqui realmente estamos num momento onde o bicho tá pegando. E aí... Vamos conversar um pouquinho sobre esse panorama. A Proativa está preparando coisas incríveis e para ajudar o profissional e ajudar, trazendo muito conhecimento de forma gratuita, que é isso que a gente precisa com a população agora, disponibilizar o que há de melhor na gente. E a Proativa convidou a Priscila, que é incrível, teve um curso aqui, ela veio com a WTTC e aí ministrou um primeiro módulo da WTTC aqui, foi top, o curso foi sensacional, muita gente aqui em Recife, muita gente em Caruaru, e aí, claro que a gente tem que convidar não só essa profissional, mas como essa pessoa aí incrível, com muito conhecimento, para partilhar com a gente aí, falando justamente sobre postura em um dos trechos lá, e ela falou sobre postura que muita gente repensou, né, e achou muito bacana para a intervenção. E aí, vamos trazer Priscila para conversar, fazer esse bate-papo aqui para vocês. E aí, Pri, te apresenta. Galera, antes de ela se apresentar aqui, compartilha, tá? Compartilha, chama essa galera aí para participar com a gente. É muito importante isso. A gente vai deixar a live salva, mas compartilha. Vai lá, Pri. É isso aí, Dani. Agora é o momento de preparação, né? Inteligente daquele que está procurando se preparar melhor nesse tempo, porque a gente sabe de algumas coisas como vão ser, mas a gente não sabe de algumas como vão ser, né? Então, se preparar nesse momento é o ideal. E escolher bem as lives que vai assistir, escolher bem os cursos que vai fazer nesse tempo é bem legal, assim. Eu acho que é o momento para isso, né? E falar sobre postura agora, eu acho essencial a gente discutir um pouquinho disso antes da gente entrar aqui na live. E no curso que eu fui aí, que foi muito legal, muito bem preparado por todos vocês. Agradeço sempre por ter tido essa oportunidade de estar aí conversando com vocês. Tivemos os momentos de puxões de orelha, né? Que na educação física a gente está precisando de muito puxão de orelha ainda. A gente percebe que há ainda, né? As pessoas parecem que não entendem pela proximidade, e a gente vai falar de coisas incríveis aqui, como se portar, como se posicionar,
como se colocar, né? Como ofertar, gerar mais valor para a sociedade. E aí a postura tem total importância nesse processo. Dani, a postura para mim, ela sempre foi a melhor estratégia de marketing que qualquer profissional possa ter, e não só na área da educação física, mas em todas as áreas possíveis de trabalho, né? Então, e na educação física, ela tem tantas nuances, né? O nosso trabalho tem tantas nuances, tem tantos jeitos, tantos ambientes que a gente tem que estar, que a gente tem que se portar, e aí tudo vai ficando um pouco mais confuso, porque você se perde, às vezes você vem de um lugar, você sempre tenta equilibrar o que você é pessoalmente com o seu ambiente de trabalho, né? Então, a primeira coisa de todo esse processo, eu acho que é definir aonde e com quem você vai trabalhar para você poder fazer esses ajustes, né? Isso é extremamente importante, a gente saber primeiro quem a gente é e definir para onde a gente vai. E aí, construir todo um procedimento, né? E aí você vai colocando na sua bagagem tudo aquilo que realmente é importante para se trabalhar e se desenvolver enquanto ser humano, enquanto profissional, que é uma coisa só. Você não tem só, aqui agora é só Dani profissional, agora é só Dani pessoal. A gente não tem como dissociar isso, né? Eu acho que assim, lógico que você tem que ter os seus momentos pessoais, respeitar todo o seu lado pessoal e humano, né? Mas o lado profissional, ele não é um momento que você abre uma porta e fecha a outra. O profissional, ele tem que estar alinhado e tem que estar coerente com o pessoal o tempo todo. Não que você precisa matar a pessoa que você é de alguma maneira, né, do lado pessoal, mas você precisa sim ter um alinhamento e uma coerência. Isso é algo que eu acredito muito. E é essa coerência que vai mostrar a sua firmeza, a sua sinceridade, a sua verdade dentro do seu trabalho. Então, a postura profissional, que é o que a gente vai falar aqui hoje, se não é um dos pontos, o ponto mais importante é um dos que eu acho que o profissional tem que pensar antes até de se lançar no mercado. E aí vai um pouquinho de bom senso, e aí eu brinco que bom senso não se vende. Não tem nenhuma prateleira, né? O bom senso a gente tem que aprender. Se não vier de família, a gente tem que aprender. Às vezes você tem duas formas de aprender o bom senso, né? Forma fácil e de forma difícil, que levando aí na cara, né? Levando lapada da vida, né? Assim, a gente fala até, são termos bem populares isso aqui, mas na real é isso. Quando você não desenvolve esse bom senso, né, pessoal, a vida vai te ensinar ele da pior forma, né? Forma mais amarga. Sim. Sim, e é bom não falhar muito, né, do lado profissional. É bom a gente já se alinhar o quanto antes. E aí, no curso que eu fui aí em Recife, até a gente conversou muito sobre a definição do profissional que você vai ser no mercado de trabalho. Porque quando você entra na educação física, mais especificamente a gente vai falar da educação física hoje, quando a gente está no curso de educação física, as possibilidades são infinitas. E aí você se colocar no ambiente de trabalho dentro da educação física escolar, ou você se colocar no ambiente de trabalho, que é o meu, por exemplo, de personal trainer, ou você se colocar no ambiente profissional de academias, aulas coletivas, tudo isso muda muito a forma como você vai se portar. Lógico que você tem que ter educação para qualquer lugar, mas a forma como você vai se portar, ela muda completamente. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer antes de pensar em qualquer postura e como a gente vai se comportar é pensar o público para que a gente vai atender. Exatamente. Eita, chutei aqui. Ó, Lúcia, quero até agradecer aí. Eu vi aqui agora o nosso presidente Lúcia entrou. Tem a professora Catarina, que é lá de Garanhuns. Um cheiro para vocês, muitos alunos. Chama lá essa galera que é importante ouvir isso aqui, porque aqui a gente vai falar sobre 10 dicas incríveis, certo? 10 dicas pontuais, precisas e objetivas para te ajudar a formatar, a modelar sua postura profissional. E aí, como é que você quer ser visto, né? Enquanto profissional? A gente, claro, todo mundo erra, todo ser humano erra, mas a gente tem que logo prever o máximo possível de erros, né? Para que a gente possa se ajustar e conseguir acertar ou pelo menos minimizar esses erros para que a gente não prejudique a nossa aparência profissional. Sim, Dani. E aí a gente... Oi.
Vou precisar de você aqui. Meu iPad não quer abrir a listinha que a gente conversou ontem sobre os 10 Pode itens. Pode deixar comigo, Vai Dani. aqui. Eu vou te guiando por aqui. A gente conversou tanta coisa, né, Dani? A hora que a gente colocou, a gente definiu esse assunto como algo muito importante para a gente falar por aqui. A gente falou de tanta coisa, foi um brainstorm tão confuso, com tantas coisas, e a gente conseguiu organizar pelo menos 10 passos ou 10 dicas, né, para guiar todo o comportamento e toda a postura profissional, né? Isso. E aí a gente vai começar. Pega essas dicas aí, anota, chama aquele coleguinha que é meio sem noção, porque isso aqui vai te ajudar. Essa é a hora. É isso mesmo, Dani. Bom, Dani, definido, lembrando que sempre tudo que a gente for falar aqui tem que ter a ver com o seu público, tem que ter a ver com o nicho que você se colocou a trabalhar e atender. Então, a primeira coisa que a gente vai falar já é uma coisa que se modifica muito diante do lugar que você vai trabalhar, que é a vestimenta. A maneira como você se veste, ela é de extrema importância para você se apresentar. A primeira aparência, o primeiro olhar é o que fica. E a primeira coisa que você vai demonstrar como profissional, como postura, é a sua vestimenta. E quando a gente fala de vestimenta, ninguém tá querendo falar aqui que você tem que comprar a camisa mais cara, o sapato mais caro. Não é isso. De modo algum. Não, de modo algum. A gente vê muitos erros na educação física em relação à vestimenta, né, Dani? Muitos erros. É muito diferente a roupa que você vai usar para você ir treinar e muito diferente a roupa que você vai usar para você dar aula de educação física. Óbvio, na escola já existe algumas exigências, porque você está numa postura de professora ali da escola, né, na educação física escolar. Mas quando você vai para a área de personal trainer, quando você vai para as academias, os instrutores, as aulas coletivas, o modo como você se veste se modifica completamente. E você fazer essa separação de você, da pessoa que treina, você enquanto pessoa que treina, você enquanto pessoa que dá o treino ou orienta, você sendo um orientador, as coisas mudam completamente de figura. Então, precisa sim ter respeito, precisa sim não colocar o seu corpo tão em evidência, que as nossas roupas já colocam o corpo um pouco em evidência. Então, você saber utilizar de roupas que inspiram mais respeito, ou uma postura um pouquinho mais séria, eu acho de extrema importância. E é muito engraçado, Dani, quando a gente, o ambiente que eu trabalho, por exemplo, que são academias, parques públicos, é muito engraçado quando a gente vai conhecendo a personalidade dos outros profissionais e observando a roupa com que eles colocam. E é muito coerente, mostra de fato, a roupa que você coloca mostra de fato quem você é, né? O que você foi fazer ali naquele momento. E aí influencia um monte de coisa, né, Dani? São inúmeras as coisas a se colocar, a pensar aí. Se você vai dar aula, por exemplo, se você vai atender pessoas em emagrecimento, provavelmente você, profissional de educação física, já tem um corpo saudável. Se você vai atender uma pessoa que está procurando saúde, tem que prestar muita atenção se a sua roupa não coloca o seu ego lá em cima e prejudica o seu aluno e chega a ofender o seu aluno. E outra coisa muito importante, pelo menos na área de personal trainer e até de instrutores de academia, é pensar o que o marido ou a esposa daquela pessoa que você está atendendo, como ele vai se sentir vendo você se portando ao lado do marido e da esposa, né, do seu aluno. Então, a roupa é a primeira coisa a se pensar e a entender a diferença entre estar treinando e estar dando aula. Exatamente. E aí o bom senso, gente, para quem se já não ficou tão claro, vamos ser mais claro ainda. Então, assim, evitar regatas, evitar treinar de top, macacão, sem uma camisa por cima, e vai dizer assim, não, mas o corpo é meu, eu tenho que expor, ok, massa. Mas naquele momento você é um profissional, você está atuando como profissional. Então procura alguma coisa mais composta que te dê mobilidade e que também faça com que sua aparência, ela fique
aceitável, respeitosa, isso é importante, né? A gente não deixar nada marca, não fica, música, camisas provocantes. E aí, quando eu falo provocante, falo só da mulher, não, falo dos dois. O homem com aquela regata para dar aula, né? Sem machismo aqui, sem nada, é dos dois a gente tá falando. Então, o personal trainer vai dar aula com um short mais curto, não. Procura uma calça de tactel, uma roupa mais comprida, uma bermuda abaixo do joelho, ou então no joelho. Mulher, a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa se portar. Eu fui personal durante 9 anos. E um dos personagens que eu tive, um senhor, ele estava aqui, foi passar um tempo aqui, né, fazendo o PhD dele, e a esposa dele veio passar um final de semana. E ela é extremamente ciumenta. Pense numa mulher ciumenta. E ele diz isso pra mim, os outros professores e tudo mais. E eu não tinha problema nenhum. Eu atendia ele no flat, na academia do flat. E aí ela tava lá, e logo quando eu cheguei, ele disse, olha, minha esposa vai chegar esse final de semana. E aí eu dava aula aos sábados de manhã também. E eu disse, não tem problema nenhum. Não mudou o meu vestiário, porque porque ela está aqui, eu vou me portar de forma diferente. Não teve nenhum problema. Inclusive ela desceu, conheci ela, dava aula com a calça de tactel, com um coletezinho organizadinho, tudo certinho, com a marca personal. Então, assim, além de estar vendendo, né? O marketing personal, postura e todo o trajeto de ir e de volta na mesma postura profissional e tudo mais, isso ajuda, né? A percepção de valor que o aluno e a população tem sobre a gente. Dani, aí a gente não vai nem discutir como as pessoas se vestem na própria faculdade de educação física, né? Que a gente já vê uns absurdos gigantescos, mas ainda na faculdade você não está atendendo, então não vou falar nada sobre a faculdade, hoje eu vou me abster sobre isso, porém, tem que entender que o aluno, quando você está lá na faculdade como aluno e quando você vai se portar como profissional no mercado, as coisas têm que mudar de figura, sim. Eu digo assim, diga-me como és enquanto estudante de educação física e eu te direi quem serás tu como profissional. Eu digo muito isso na sala. Pessoal, aqui vocês já estão sendo treinados para serem profissionais. Então, se durante a faculdade... chinelo, bermuda, short, chinelo, short, camisetinha, você não vai para praia, você não vai para shopping, você não vai para churrasco. Então... é isso. Eu sempre falo, né? Quem me conhece, meus alunos que estão aqui sabem que eu sempre falo e fico reclamando quando chega alguém assim, minha filha, você vai pra praia? Que é isso? Eu falo mesmo. E tem dois. Tudo depende da onde você vai, né? Com quem você vai lidar. Se você estiver na natação é de um jeito, mas sempre vai existir uma maneira de você se vestir de uma forma a respeitar o próximo e a se portar como profissional, né? Bom, item 2 é um item que para mim não precisaria nem falar, mas infelizmente precisa sim, que é a higiene. A higiene do profissional é algo que às vezes eu vejo as pessoas pecando muito. Lógico que no dia a dia, pelo menos da minha realidade de personal trainer, você sai de uma aula e vai para outra, treina no momento que dá, se cuida, faz isso, faz aquilo, e às vezes é uma loucura, mas conseguir organizar o tempo para estar sempre com uma boa aparência higiênica é o ponto-chave de tudo isso. Então, sempre ter uma roupa ali para você, entender que a higiene é o aspecto saudável, né? Um aspecto de saúde. Então, assim, é o básico. Eu não tenho nem muito o que falar sobre isso, porque é o básico do bom senso, ter higiene. É o que eu falo, vai e leva uma camisa extra. A nossa vestimenta, ela é tão fininha, ela é leve, então assim, ela cabe de um jeito, dobrado de um jeito, organizado, para também você não... eu troquei, minha camisa tá limpa, mas em compensação parece que ela saiu de dentro de uma garrafa, né? Então assim, isso é importante, isso é a tua imagem. Se você cuida da tua imagem, e aí, higienicamente, né, esteticamente, se você cuida da sua imagem, isso vai gerar maior percepção de valor pro teu aluno. Ninguém vai ter vergonha de dizer assim, eita, que meu professor... Vê que massa quando chega o personal. Poxa, meu personal é tão cheiroso. Meu personal tá sempre arrumadinho, combinando a roupinha, tá sempre organizado. Ele está preparado. Significa que você passa a imagem de pessoa que se planeja, que é organizada, que prevê. Se organizou para estar ali, isso é muito importante, né, Dani? E aí tem uma coisa que você falou assim sobre cheiros. É algo que eu vejo que algumas pessoas pecam muito. Tem que ter muito cuidado. Você estar limpinho é diferente de você estar extremamente perfumado.
Isso. Eu sou uma pessoa que adora perfume, adora essas coisas, mas na hora de você trabalhar, você sempre tem que pensar que você está servindo o próximo. Isso. E aí tem pessoas que têm alergia a perfume, por exemplo. Eu tinha uma aluna que ela tinha muita alergia a perfume, então eu usava até o meu desodorante sem o odor. Ela tinha alergia a qualquer essência, a qualquer coisa que ela viesse a sentir, ela tinha uma alergia absurda. Então, você entender quem é o seu aluno e respeitar é muito importante. E fora, mesmo que as pessoas não tenham alergia, tem que ter um bom senso de usar um perfume bem tranquilinho, né? Um perfume diferente suave, de você sair à noite com... Isso, não é o perfume de festa, não é esse tipo de perfume. Mas é um perfume agradável, uma fragrância que você perceba. De repente você até tá com perfume e aí percebe que aquela pessoa destacou aquele perfume, mas não gostou muito, então você já muda. É uma essência, você tá com cheiro de limpo, cheiro de limpeza. Não tem isso também, né? Exato, exatamente. Terceiro ponto, Dani, é uma coisa que eu tenho um grande apego, que é o português. Você saber falar e escrever português é muito importante. Você sabe que eu tenho uma empresa, né, aqui em Americana, uma assessoria, e eu recebo muitos currículos quando eu me coloco à procura de outros profissionais, e me chegam uns textos que é inexplicável o tanto de erro de português que tem nesse texto. Tanto é que eu não peço nem um currículo estruturado, eu peço um texto. Eu peço um parágrafo para a pessoa me contar quem ela é, ou como ela trabalha e tudo mais. E os erros de português são muito graves. A maneira como que você fala tem que ser muito assistida, assim, por você mesmo. Lógico que, às vezes, a nossa língua mãe, né, que a gente fala, a língua que a gente... nossa linguagem de dentro de casa, às vezes ela não tá certa dentro das regras do português. Mas eu acho que cabe a gente mesma entender. Eu vejo pessoas saindo de uma faculdade sem saber escrever e sem saber falar. E isso para mim é muito sério. Então, assim, prestar atenção nas concordâncias verbais, prestar atenção nos plurais, pelo amor de Deus, é de extrema importância. Isso, nas concordâncias, nos plurais é importante. Você sabe que quando você deu esse curso aqui, e aí você falou disso, dessa questão de não pede que a pessoa escreva um texto se apresentando. Eu achei isso muito bacana. Porque não só para avaliar essa questão da linguagem, mas avaliar a autopercepção, como é que o profissional, o estudante, ele se vê. E muitas vezes a gente está acostumado apenas a olhar o outro e não a fazer essa autoanálise, essa avaliação. Eu achei isso incrível, sabe? Eu vou utilizar isso, já estou pensando em outras formas para utilizar isso. Aqui eu não recebo currículo, não. Eu recebo texto mesmo, produção de texto, é o que eu peço. E aí você vê no texto que a pessoa mal coloca. Algumas pessoas me mandam um currículo por engano antes. E aí eu falo, olha, aqui a gente não avalia por currículo. Eu gostaria que você me mandasse um texto da sua maneira de falar, um texto espontâneo falando tudo que um currículo falaria. E aí, Dani, eu recebo alguns e-mails que nem a formação da pessoa ela fala. Nem sobre a própria formação acadêmica. Então, assim, fica muito nítido quem a pessoa é, o que ela está trazendo de carga para dentro do trabalho. É interessante esse processo, assim, eu gostei bastante. Tenho gostado bem. Refletir quem você é. A gente geralmente não para, né? Quem é o profissional que você é agora? Quem é o estudante? Quem é? Como é que você se define? E aí isso vai interferir na tua formação e na percepção de como as pessoas te veem. Porque isso reflete justamente como você se vê, aí como você se porta e como o outro te vê, né? É bacana o tempo todo. Exatamente. E aí, quando a gente fala de falar bem, escrever bem, já vem um outro assunto, que é o nosso quarto ponto, que é a oratória, né, Dani? A oratória, o palavreado que você vai utilizar, o tom de voz que você vai utilizar, isso é muito importante. Ser claro da maneira como você fala, entender se o seu tom de voz está sendo para motivação, se não está sendo. E isso vai depender muito do seu aluno, muito. Se você for conversar com uma pessoa tímida, e se você for dar aula para uma pessoa
extravagante, a maneira com que você fala é completamente diferente. É completamente diferente. Você não precisa deixar de ser você. Mas a maneira com que você fala e principalmente como você vai motivar durante a aula é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Eu fui coordenadora e responsável técnica de uma academia. E aí, meu objetivo era só coordenar a sala, não era a professora da sala, era coordenar os professores e estagiários. E eu percebi, né? Lógico, eu nunca consegui ficar parada só, sem fazendo uma coisa só, então eu ia, ajudava mesmo na correção, algumas pessoas pediam. E aí, quando a gente faz uma observação, e aí tá a comunicação oratória, perceber como o outro escuta, né? Como o outro entende o que você está falando. Tinha alunos extremamente extravagantes, exibicionistas, que gostavam quando eu falava de longe. Eles ficavam lá do outro lado da academia e faziam: professora, veja aí se tá certo. Aí fazia errado de propósito, só para corrigir bem alto de onde eu tava, sabe? Já tinha alunos extremamente tímidos, que, tipo, se eu olhasse 2 vezes, a pessoa, eu acho que saía correndo. Então, assim, quando eu via que estava fazendo alguma coisa errada, eu passava por junto da pessoa e dizia assim: olha, melhora essa postura, contrai esse abdômen, apoia bem os pés no chão, e passava. Eu falava bem baixinho, pontual, e saía. E observava de longe, a pessoa olhava para mim pedindo feedback visual e eu fazia assim. Aí a pessoa já se organizava. Então, assim, depende, né? E aí vai a tua oratória, a tua sensibilidade de perceber isso. Ó, acha que não fala direito, acha que tem a língua presa, não consegue? Tem vários cursos na internet, vários vídeos que te ajudam a fazer exercícios para destravar, falar melhor, usar respiração na fala. Isso é importante. Ser mais claro, né, Dani? Ser mais claro, demonstrar calma, demonstrar autoridade sobre aquilo que você está falando é muito importante. Leva segurança. E segurança é o que mais as pessoas vão querer depois de tudo que está acontecendo. Então, o modo como você fala passa muita segurança, muita tranquilidade, muito o seu saber. Não adianta você falar as melhores coisas se você não souber como falar essas melhores coisas, né? Tem que estar tudo muito bem alinhado, muito bem alinhado. E também entender, Dani, que as pessoas com que você vai conversar, às vezes têm maneiras diferentes de ser. E aí a gente nunca vai poder... Aí eu já tô puxando até para um outro ponto que a gente vai comentar um pouquinho mais. Eu percebi disso, percebi. Mas a gente nunca vai poder deixar de pensar no aluno que a gente está atendendo. Que aí vão pegar vários pontos, né? Mas vamos deixar para o próximo ponto. Só a gente observação. Fala mais sobre isso. Isso, só observação dessa oratória, que aí é uma coisa que eu falo na faculdade. E aí essa oratória está totalmente linkado, né, aos conhecimentos e tudo mais. Aí eu tenho outro item que a gente vai falar na frente, mas é aquela questão assim, de você saber falar. Por exemplo, você sabe orientar o seu aluno, ou você é aquele profissional do assim, ó, assim, ó, assim, ó, aqui, ó, assim, ó. Você é o profissional do assim, ó, ou você é o profissional que sabe realmente verbalizar. Falar com poucas palavras, mas ser preciso naquilo que você está dizendo. Né? Evitar os diminutivos, já que a gente está na oratória. Eu vi assistir um vídeo, eu gravei um IGVT sobre isso, tá lá no Instagram. E aí, uma personal de um cara famosíssimo aí estavam fazendo a live. Eu disse, vou assistir, né? Quero ver qual é. E aí ele tava assim, pega a mãozinha, inquestionável, a técnica, que a gente percebia o domínio sobre a técnica, os protocolos e tudo mais. Mas pega o pezinho, isso falando com um homem, tá? Não era com uma mulher nem criança. Pega o pezinho, bota a perninha mais pra frente. O bracinho agora do lado. Bracinho. Eu confesso a você que eu não consegui passar mais de 10 minutos na live. Sem mentira nenhuma. Bracinho, pezinho, mãozinha, tudo. Ai, não dá, gente. Desculpa, não dá. Faz isso não. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque tem muita coisa a se pensar aí, né, nesse ponto. O quinto ponto, então, nosso, né, Dani, é a aparência física. E aí a gente não está falando de pessoas bombadas, pessoas magricelas, padrões de beleza. Não, a gente está falando sobre um aspecto saudável. Se a gente vem de saúde, a gente tem sim que demonstrar um aspecto saudável, a gente tem sim que ser exemplo. E essa é uma opinião que eu bato muito martelo
que a gente tem que vender, a gente tem que ser exemplo, não adianta você falar. Eu lembro na minha graduação que tivemos várias discussões sobre isso, sobre o saber e o ser. Se basta saber para você dar aula ou se você tem que ser para dar aula. E eu sempre vou bater na tecla que você tem que ser para dar aula. Então, e eu acho que isso tudo vai ficar mais forte depois do que a gente está passando nesse momento. E você só falar e não ser, para mim, vai ser mortal para um profissional depois de tudo que está acontecendo, Dani. Então, assim, você tem sim que demonstrar uma aparência de saúde. E a única maneira de você demonstrar uma aparência de saúde é você sendo saudável. E ser saudável não quer dizer você ser um padrão de beleza de modo algum. Não. É você ter saúde. E aí a gente não vai ficar discutindo aqui o que é ter saúde, porque aí eu acho que um profissional já tem que saber o que é ter saúde, né? Mas você tem que passar essa aparência sim. E aí, lógico que a higiene, a vestimenta, tudo isso vai ajudar. Mas se você não for saudável de fato, se você não viver aquilo, você não vai conseguir passar aquela energia e aquela aparência de saúde. Se você não consumir o produto que você vende, como é que você vai passar a verdade? Se você for, exemplo simples, tá? Bem básico. Você vai no dentista. Vai me dizer que você não olha pro sorriso do dentista. É a primeira coisa que eu faço. Eu olho logo pro dente dele. Se ele é dentista e não cuida do dente, vou embora. Eu já cheguei em salão de beleza. Só vou ajeitar o cabelo. Pra olhar pro cabelo da cabeleireira e dizer assim, não vou mais ajeitar o cabelo aqui. Eu já saí, eu tava na fila de espera para fazer unha, e eu já saí do salão, porque quando eu olhei a mão e o pé da manicure, eu fui embora. Se ela não consome o próprio produto, e não se cuida, se não tem o autocuidado, como é que eu vou entregar minha mão na mão dela? Desculpa, e aí eu iria até mais além, assim, Dani, eu acho que é um estado de espírito. É um estado de espírito que você vende. Porque é a mesma coisa de você ir atender uma pessoa para uma aula que você vai vender saúde e felicidade e experiências e você não está feliz de alguma maneira. Lógico, você pode ter vários problemas dentro da sua casa, mas você não está satisfeito em fazer aquilo, você não está com a intenção de felicidade em fazer aquilo, vai transparecer na sua cara, não importa o quanto você sorria. Então, esse estado de espírito, de saúde, de alinhamento, de equilíbrio é básico para um profissional de educação física. Para mim é muito básico isso. Não existe. É porque a gente não sorri com a boca, a gente sorri com os olhos, a gente sorri com a alma. E quando internamente você está bem, está satisfeito, está feliz, várias vezes acontece com todo mundo. Você não está bem naquele dia, N problemas, N situações, mas toda vez quando eu chegava para trabalhar, isso ficava da porta para fora. De chegar ao ponto de um dia, uma pessoa carrancuda da área da gestão, eu trabalhava num banco também, com ginástica laboral, e ele chegou pra mim, ele era extremamente mal-humorado, não fazia ginástica e tudo mais. Quando ele estava no setor, era uma pessoa bem complicada. E aí um dia ele chegou pra mim e fez assim, eu cheguei sempre no bom humor, como eu sempre, quem me conhece sabe, eu tô sempre na vibe alto estilo aí. O mundo tá caindo, mas calma, vai dar tudo certo, alguma coisa boa vai acontecer. Eu tô sempre nessa visão aí. E aí ele virou pra mim e fez, eu não acredito. Aí eu olhei pra ele, aí eu disse, não é comigo, né? Continuei na sala. Aí ele, eu não acredito que a pessoa todo dia chegue assim. Aí eu disse, é comigo? Aí ele, você não tem problema não, minha filha. Toda vez você chega aqui de bom humor. Aí eu olhei pra ele, na hora assim eu parei, nossa, quanta amargura nesse coração. Aí eu disse assim, ao invés de rebater, veja o que foi que eu falei. Aí eu olhei pra ele assim, o que foi que houve com você? O que foi que houve com você? Não, não acredito que você tá sempre do bom humor. Aí eu disse, olha, aí assim, pra amenizar, porque ficou um climão na sala, aí pra amenizar, não se aperrei, não, a vida é tão linda, você não acordou? Olha, acho que o seu problema é açúcar, chupa uma balinha aí pra adoçar seu dia. E deixei a balinha na mesa, eu tava retada, mas aí eu tava com postura profissional e eu precisava manter aquilo. Porque muitas vezes a pessoa quer ser desse jeito e não consegue. Só que ele não soube perguntar. Não é verdade? E aí é isso. E aí quando você sai da aula, você nem lembra qual é o problema que você estava. Exatamente, Dani. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí isso também já vai influenciar no nosso próximo ponto, que é o 6º ponto, que é o comportamento social, né? E esse ponto para mim...
Beijo, Nil entrou aí. Nil, Gato entrou aí também. Beijo a todo mundo. Chama Nil, esse povo. linda. Tudo é bom, Dani. Ai, que saudade de vocês, gente. Vai passar logo. Vai sim. Logo, logo a gente se encontra. Comportamento social, gente. Comportamento social é algo de extrema importância. Eu e a Dani, a gente até ficou conversando sobre isso. Sobre o comportamento social. O que que é isso? Eu acho que o profissional de educação física, ele é um profissional, e aí as pessoas talvez concordem muito com isso, pensando no dia a dia. Pense em todas as maneiras de você atuar na profissão. Se você é treinador, se você é personal, se você é professor de educação física numa escola. Em qualquer lugar que você esteja, o profissional de educação física, ele cria um relacionamento quase que sem querer com os alunos, que vai para além da aula, né? É muito difícil você não conseguir criar esse relacionamento, e eu acho que isso é um ponto muito positivo. Um ponto muito positivo e um ponto que tem que ser muito pensado também. E por isso que a gente veio falar de comportamento social. Por quê? Provavelmente você vai ser um profissional que vai estar nas festinhas dos filhos. Provavelmente você vai ser um profissional que vai ser o professor que vai ser chamado para ir na festa do teu aluno. E não é só a questão das festas, né? São vários os ambientes. Ambientes de estudo, ambientes, os cursos, as horas que você vai estar fora de casa, que você pode encontrar um aluno em outros lugares. A forma como você se porta socialmente, ela tem que estar muito coerente com o que você faz. É o tal do exemplo. Você ser exemplo, você arrasta. E aí fica muito complicado você ser um profissional que vem de saúde e equilíbrio e se demonstrar completamente desequilibrada em algum lugar, né? Então, isso para mim é muito óbvio, o desenvolvimento pessoal que tudo isso chama. Para você ser um bom profissional, óbvio que você tem que ter um desenvolvimento pessoal gigantesco, um autoconhecimento gigantesco para poder oferecer o melhor. E na educação física não é diferente, né, Dani? Exatamente isso alinhado. Você vai estar em confraternização de empresa, se você trabalhar em empresa. Ele vai te chamar, de repente, para... Eu já fui para confraternização de empresas de meus alunos. Olha, não, eu estou confraternização da minha empresa, e você é minha personal, você vai também, tem que estar lá e tudo mais. Então, assim, é uma oportunidade de conexão, network. E aí, como é que você vai se apresentar? Será que você vai destoar? A primeira coisa importante, olha, qual vai ser o ambiente? Qual é o traje, né? Qual é a formalidade daquele ambiente? Como é o traje? Não, é para ir tranquilo, pode ir roupa de passeio, certo? Mas aí, veja, você analisa o público para saber qual é a roupa de passeio daquele público. É um perfil de advogado? É um perfil de médico? Sempre com educação, né, Dani? Sempre tem muita educação em tudo que você vai fazer, né? Provavelmente você vai ser muito testado, às vezes, em ambientes sociais. Falando um pouquinho mais sobre a minha realidade, eu lidava com pessoas que eram de uma realidade social completamente diferente da minha pessoal. E todas as vezes que eu me via em algum ambiente social com eles, eu me portava, mas eu tinha os meus limites. Eu tinha os meus limites até assim, coisas, por exemplo, financeiras. Você está num ambiente e você vai lá encontrar com um aluno, ou se encontrou com um aluno, alguma coisa, e aí ele te chama para fazer parte daquela turma, para estar ali com ele, dividir aquele momento, e aí ele começa a gastar, e você tem uma outra realidade. Então, você saber escapar de certas coisas com educação, você saber se colocar dentro da sua realidade, tudo isso é muito importante, né? E o comportamento social, ele tem tanta coisa dentro de um comportamento social para ser falado, mas sempre pensa a maneira como você que tem que ser muito respeitado, e provavelmente isso vai gerar muita coerência em tudo que você age, se você sempre respeitar quem você é, e vai te gerar muito desenvolvimento pessoal para lidar com os outros perfis, e saber estar e saber sair de situações com educação. Exatamente, é você saber se portar, né? Não é que você não vai ser você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro dançar, não posso cair 2 latinhas, eu já estou dançando. Mas aí eu estou numa confraternização de uma empresa.
E aí tem música, tem banda. Não vou dançar? Vou dançar, claro, mas você vai, né, naquela coisa contidinha ali, né? Opa, só mexendo um pouquinho, só para entrar no clima e socializar. Você tá em casa, então você dança. Você tá entre amigos, você tá entre parentes, você tá em família, tá num lugar público. Então, assim, você tem que se adequar ao local que você tá. Tem hora pra tudo, né? Exatamente. E pense o seguinte, como é que você quer ser visto? Eu era professora de uma escola, e aí essa ficha caiu pra mim, eu ainda tava na faculdade, tá? Tava dando aula na escola, tava já me formando. E aí eu fui na padaria. E quando eu cheguei na padaria, eu percebi a menina. Mãe, olha a tia da escola comigo. E aí eu virei e sorri. A mãe olhou para todo mundo da padaria, menos para mim. Mas por quê, né? Porque eu sempre tive essa cara assim, 15 anos. Então, assim, isso há bastante tempo atrás. Então, assim, quando ela olhou para mim, mas você é muito nova. Então, assim, ela não olhou para mim, não é porque eu não estava. Aí eu comecei a refletir de repente. Eu tava bem, tava com uma blusa, um short, tranquilo, fui na padaria. Mas aí isso me fez pensar de, poxa vida, veja, as pessoas vão me apontar agora, eita, aquela ali é a professora. Então o que eu estou fazendo na Lua vai interferir diretamente na percepção enquanto profissional. Então eu nunca fui, né, fazer coisas extravagantes na rua, mas isso me fez cair a ficha muito cedo. Então, pequenos detalhes, né, Dani? E aí a gente está conversando com o profissional que realmente quer se diferenciar. Tudo é uma escolha dentro do nosso campo profissional, né, Dani? Então, você olhar essas pequenas coisas, você ter esse cuidado com pequenas coisas, vai te fazer ser um profissional completamente diferenciado no mercado. Completamente diferenciado e às vezes não custa nada. Eu vejo pessoas fazendo questão de algumas atitudes e de se autoafirmar com certas coisas que não faz sentido, que não é bobeira. Então, não vai agregar. É o desenvolvimento pessoal. Não tem nem o que dizer, assim. E eu quero que alguém me prove. A pessoa pode não fazer a escolha por ser assim, Dani, mas eu quero que alguém me prove que o seu aluno consegue separar as coisas em ambientes diferentes. Não consegue. Porque ele nunca vai separar. O seu cliente, ele nunca vai separar. Pensa só no seu advogado. Pensa só no seu advogado. Se você tem um advogado, ou um médico, por exemplo. Uma vez eu nunca vou esquecer disso. Uma vez eu estava numa festa, tinha uma médica que estava de plantão, ela tinha falado isso, e eu vi ela bebendo, assim, horrores. Eu falei assim, gente, como assim? E de um hospital extremamente importante em Campinas. Eu falei assim, mas como assim essa mulher? E tudo que eu pensava dela como profissional, sem que eu trouxesse assim, para uma reflexão muito profunda, já caiu por terra naquele momento. Porque era falta de respeito com aquela postura que ela tinha que ter naquele momento. Então, eu quero que alguém me prove que o seu cliente ou o seu aluno consegue separar. Ele não consegue. E é pelo simples fato de ter coerência o tempo todo. Aí vai dizer assim, mas eu não tenho direito de beber, eu não tenho direito, eu estou na minha folga. Gente, não é isso que a gente está falando aqui não, tá? Equilíbrio. Exato. Equilíbrio. Né? Eu posso tudo que eu quiser, mas será que eu devo fazer tudo isso? Então é só uma reflexão. E aí a escolha é de vocês, tá? Quem quiser, fica tranquilo. Que profissional você quer ser, de escolhas, né, Dani? Questão de fica escolhas. à vontade. Exatamente. Fica à vontade. Hashtag tudo é bom. E aí, qual que é a nossa maior vitrine, né, Dani, hoje em dia? Aonde a gente pode vender e onde a gente pode falar para o mundo quem que a gente é e qual é o nosso comportamento e qual que é a nossa cara? Redes sociais. Redes sociais. Sétimo ponto. Item muito importante, eu não vou ficar chovendo no molhado. Eu acho que isso está sendo extremamente discutido, principalmente nessa época de lives e postagens a rodo. Não existe um profissional de educação física vender corpo nas redes sociais. Isso não é exemplo. Isso é ego. Isso é ego puro. Cuidado para não vender o seu ego na sua rede social. Aqui é a sua vitrine, não é o seu diário. Se você quer ter um diário pessoal, tenha um diário pessoal. Ou faça um perfil fechado para familiares, ou sei lá o quê. E o Instagram deu até as próprias dicas, né? Que tem os melhores amigos lá para você fazer, que ainda tem profissionais que estão transformando isso num marketing incrível. Mas se você não quer transformar isso no marketing, se você quer utilizar disso
para ter essa fuga, para poder postar o que você quer, utilize. O próprio Instagram já te deu isso de bandeja. Utilize, mas não se afunde. Não que você não possa postar coisas pessoais. Pode sim. Deve, mas até desde deve, que né? seja... Algumas. Pode ser. Mas desde que seja de extrema coerência com a sua postura profissional. Cuidado, porque essa é a nossa vitrine. E não venda, e aí eu fico muito brava até, não venda nas redes sociais educação física por coisas que não é educação física. E aí, corpo, tanquinho, six-pack, qualquer coisa desse tipo, inclusive o corpo do seu aluno antes e depois, não é educação física. Então, presta muita atenção no que você faz com o seu aluno e presta muita atenção no que você faz com você. Não venda educação física por coisas que não são da educação física. Educação física é saúde e é respeito. Então, presta atenção na maneira que você se porta nas redes sociais e aí não é mais uma questão de escolha. Aí é uma questão de conceito. Se você quiser escolher se vender de outra maneira, você se vende, mas não se vende através da educação física. Se vende através de você mesmo, seja o que lá você for. Ok? Nessa parte... Essa parte vai ser complicada aí. Vê, só uma. Quando você é muito bom, e aí você falou do antes e depois do corpo do seu aluno, quando você é muito bom, você não precisa postar isso. Sabe por quê? Porque não vai te faltar indicação. Eu tinha, na época, 6 personagens simultaneamente. Era na época do Orkut, galera. Do Orkut, tempo. Era tudo mato aqui, né? Era tudo mato. Eu não tinha nem celular, eu não tinha nem internet no celular. Era aquela conexão de escada. Eu comecei a dar aula de personal, era só mensagem de texto. E aí, pronto. Pois é, então veja. Foi a rede social? Foi mostrando antes e depois? Não foi. Foi o boca a boca. Foi a indicação. Tanto é que eu não tinha mais horário. Eu trabalhava em 4 empresas com ginástica laboral e tinha 6 personagens. E trabalhava de segunda a sábado. Só não trabalhava no domingo porque eu não queria. Porque tinha aluno de personal que queria aula no domingo também. Então, assim, entendam que não é essa exposição que vai te trazer clientes. É o boca a boca de você sendo o melhor profissional. E como ser o melhor profissional? Vendendo aquilo que você sabe que é conhecimento. E aí, Dani, pensa só, o que seu aluno vai fazer? Ele vai estar em algum ambiente, vai ter uma pessoa do lado dele. O que ele vai falar para a pessoa? Vai falar assim, nossa, olha, eu tô tão feliz com o meu programa de treino, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo, eu não tenho mais dor. Ele não vai levantar a roupa dele para mostrar o que mudou no corpo dele. Então, aonde que você se vende? Você se vende pela experiência que você passa para o seu aluno. Foca na experiência que você passa para o seu aluno, no que você muda de comportamento dentro do seu aluno, nas experiências, na vida dele, nele como ser humano. Isso daí não tem escolha, é isso. Gente, o marketing é esse. Porque sabe o quê? Vai estar numa festa, eu passei 9 anos, esse foi o meu personal mais longo, assim, e eles só me largaram, porque depois que eu tive Rafa, ainda passei um tempinho, aí voltei para eles. E aí eles se mudaram pro Rio, só por isso. Inclusive ela ficou me assediando para eu ir pro Rio. Olha, quando é que você não quer nem vir passar férias aqui? Ela ainda ousou dizer assim, Dani, eu achei um personal aqui, tu pode passar o treino, ensinar para ele? Veja. Aí eu disse, acho que isso é meio antiético. Ela queria que eu ensinasse ele a dar aula do jeito que eu dava. Vê que louco isso lá no Rio. Relacionamento, é muito forte você saber se relacionar, você saber respeitar, você saber se portar, né? E ela é arquiteta e ele é advogado. Então, assim, quando eles chegavam nas rodas, né, nos ambientes onde eles circulavam, o pessoal dizia assim, nossa, como você tá bem. Aí ela falava, é meu personal. Você tá treinando? É meu personal. E as pessoas queriam o meu horário, né? Aí tanto é que ela disse assim, Dani, eu nem vou te dar não, pra ela não te roubar de mim. Aí eu disse, não, nem precisa que infelizmente eu não tenho mais horário. Era o que eu dizia pra ela. Entende? E eu não tinha Instagram. É isso mesmo. Nossa. É isso mesmo, Dani. É isso mesmo. Não dá para se perder no Instagram. O 8º ponto, Dani, é aquilo que a gente já estava comentando um pouquinho quando a gente falou de oratória, que é a comunicação. E aí eu vou falar um pouquinho sobre PNL, né? Você saber se comunicar, você saber falar com o próximo, tem muito mais a ver com o que ele recebe do que com o que você fala. A comunicação eficiente, ela não está na pessoa que fala. Ela não está na pessoa que emite a comunicação. Ela está no receptor.
E aí a pessoa tem que entender o que você está falando. Para você entender isso, você tem que entender muito da vida do seu aluno, do mindset do seu aluno, da maneira como ele enxerga o mundo, quais são as palavras que geram gatilhos diferentes para o seu aluno. Então, entender o perfil psicológico do seu aluno ajuda muito e faz uma diferença absurda, Dani. Absurda, porque você consegue regular os seus tipos de manejo, os seus tipos de comportamento, de postura, de gestos, de acordo com essa leitura que você pode fazer do seu aluno. E aí as técnicas de PNL ajudam muito. Para quem nunca pesquisou, nunca leu um livro, vá em busca desse conhecimento, porque ele é um aliado incrível para a gente que lida com pessoas, que não são máquinas com um manual de instrução, mas que cada uma é uma. Quando a gente fala sobre treinamento personalizado, personalizado não é você dar um agachamento com peitoral para um e dar um agachamento com tríceps para outro porque você achou que é legal assim. Ou porque é o que ele está precisando. Vai muito mais além. O treinamento personalizado é o atendimento personalizado quando você lida com seres humanos. E aí eu acho que é uma obrigação ser personalizado. Eu não acho que é uma escolha também ser personalizado. Quando você lida com seres humanos, você tem que personalizar. Como que você vai atender um ser humano sem personalizar? Não faz sentido algum. Então, assim, não falar que você dá treinamento personalizado, meu bem, para mim é a base. E aí, depois que você falou que você dá treinamento personalizado, você tem que entender como você personaliza isso. E não é através de exercício só, porque personalizar através de exercícios, o próprio aplicativo faz com os maiores artigos que existem de fisiologia. O aplicativo vai estar lá atualizado mais do que você. Então, você tem que entender que você se comunicar da melhor maneira, você personalizar da melhor maneira, tem muito mais a ver com psicológico e comportamento do que com fisiologia. Capacidade de leitura. Quando a gente fala de comunicação aqui, a gente está querendo também falar da comunicação não verbal, é a comunicação da leitura corporal do teu aluno. Imagina se eu chegasse para você aqui e dissesse assim: ô pessoal, vamos fazer a live aqui. Esse assunto é muito importante, viu? O que é que você ia achar? Então, assim, eu percebo muita gente comunicando agora, nesse tempo de quarentena na internet, e comunicando o quê? Olha aqui, deixa eu te falar só uma coisa, que não é da área da gente, mas fazer um adendo. Eu acho muito massa essa área de coach, acho incrível, fantástico, eu estudo bastante também sobre isso, tá? Aí a coach deitada, ela só grava vídeos deitada, gente. Qual é a mensagem que você está passando de um para o outro? Se você está sempre deitada, se sua postura não comunica. Então, entendam que a comunicação, ela acontece pela oratória, pela forma de verbalização, mas ela acontece também pela postura corporal, pela linguagem do seu corpo. Né? O seu corpo, ele está comunicando. Então, e até as palavras que você escolhe, né, Dani? Até as palavras que você escolhe tem muito a ver com isso. Se você vai conversar, pensa públicos diferentes. Se você é um professor que dá aula numa periferia, ou você está fazendo um trabalho social em alguma região um pouco mais simples, existem palavras mais simples para se falar. Se você está falando com um médico, com uma equipe multidisciplinar, se você está falando com um advogado, se você está dando aula para um dentista ou para alguém que é super ligado em números, por exemplo, que faz estatísticas absurdas, como que você vai ter a mesma comunicação? É impossível, você tem que saber escolher palavras para isso. É lógico que você tem o seu modo de falar, mas você saber se adaptar, saber ser esse camaleão, para mim, o profissional de educação física tem que ser camaleão. E ele saber ser camaleão não é ser falso, é saber se adaptar para atender melhor a outra pessoa. E para mim isso tudo se une em uma única palavra, que é respeito. Exato. Respeito é o carinho, é a personalização. Isso tá também na personalização. Eu trabalhei numa comunidade aqui perto. Último exemplo. Trabalhei aqui na comunidade aqui perto, chamado Planeta dos Macacos. É uma periferia, é trash, dominada por um grupo de, barra pesada. E aí eu cheguei nessa periferia e dando aula lá e tudo mais, cheguei com muita tranquilidade. Então, assim, você percebe que o linguajar muda. Então, assim, você precisa se conectar com aquele povo, né? Com aquele perfil. E aí, qual a forma que eu encontrei de me conectar? Para fazer com que as crianças viessem? É a linguagem. Então, e aí, tudo bom? Chega batendo, fera? Uhul! E assim, você tem que perceber como eles se comunicam e entrar sendo, né, levando sua autenticidade, a sua verdade, tá? Não é querer fazer falso. Quer ver eu chegar numa loja?
se a vendedora fizer assim, oi, meu amor! Ai, aquilo me dá um arrepio na espinha. Eu aí até comprar mais de acaba um pouco. Eu saio porque eu não sou seu amor, meu bem. Você nem me conhece, linda. Não rola, sim, né? Sim. Então, assim, tem que ser uma coisa, né? Tem que ser uma coisa real, tem que ser uma coisa carinhosa, uma coisa personalizada. Às vezes um gosta mais de atenção, outro não, e tem que ser assim. Meu personal, o último, ele gostava muito desse advogado, gostava de corrida de Fórmula 1. Eu não entendia nada, Jesus do céu, eu não entendia nada, mas ele amava a corrida de Fórmula 1. Então eu comecei a assistir eu assistia só o resumo, eu digo, deixa eu ver, terminou aqui, deixa eu ver o que é que os comentaristas vão falar. Quando ele falava, eu, tá. Aí pegava uma coisinha ou outra, aí no outro dia na aula, aí eu fazia assim, fulaninho ganhou, né? Não sei quem bateu. Pronto, só bastava eu dar o gatilho, aí ele começava. Aí ele falava pelos cotovelos, fazia tudo que eu queria, mas ficava lá, morrendo de falar, e eu, poxa, tô aprendendo, vai lá, pode me explicar aí que eu quero entender. Então, assim, era uma forma. Eu não precisava dominar todo o conteúdo da Fórmula 1, mas eu precisava mostrar que eu estava tentando me conectar com aquele conteúdo. E aí eu pegava uma coisinha ou outra. A curiosidade, né? A curiosidade é um dos primeiros pontos que as técnicas de PNL abordam, né? Você ter curiosidade pelo próximo é muito importante. E aí a gente já vai entrar no nono ponto nosso, na nossa nona dica, que é o know-how, né? Os conhecimentos diversos. Você ter conhecimentos diversos, como você foi buscar de Fórmula 1, é muito importante, porque, mas Fórmula 1 eu não gosto muito, não é algo que eu procurei pra mim, não é pra você. Você tem que entender que isso é instrumento de trabalho, é pelo próximo que você tá fazendo isso. Se você não consegue se adaptar em comportamento, aqui não é o trabalho pra você. E eu acho isso de uma riqueza tão grande, Dani, tão grande. Olha, eu já atendi alunos da área de tênis, atendi alunos da área de kart, atendi alunos de indústria têxtil, atendo alunos que são políticos, eu aprendo tanta coisa, mas tanta coisa com tudo isso. Mulheres que decidem ser mãe, mulheres que não querem nem saber de ser mãe. É tanta coisa que você pode aprender nisso tudo. E você pesquisar, a primeira coisa que você tem que saber, o que faz parte do mundo daquela pessoa, e vai pesquisar. Vai se inteirar sobre esse mundo, porque isso vai melhorar muito, inclusive, até a sua comunicação com a pessoa. Você saber falar com ela, você saber colocar ela num mundo confortável para que ela entre no exercício é muito importante. Esquece ficar tendo conversa que é confortável para você. Esquece ficar falando de músculo o tempo inteiro durante a aula. Você pode ensinar coisas, e não só pode, como deve ensinar coisas da educação física durante a aula. Mas não tem essas conversas que você vai ter com o seu amigo do lado da academia. Porque aquilo que interessa para você não interessa para o outro. Se interessasse, ele teria ido fazer educação física. Então preste atenção no que interessa para o próximo, não para você. Exatamente. E aí já vamos passar, não vou nem comentar essa, já vamos passar pro item 10, porque eu acho que a gente só tem 3 ou 4 minutos. Bora. Dar uma hora. O item 10, na verdade, é só para fechar tudo que a gente já tá falando, né, Dani? Que é a empatia, é o carinho, é o levar o amor ao próximo, é você fazer a união de tudo isso que a gente falou e entender que tudo isso não é você matar a pessoa que você é ou a sua personalidade, é você ter respeito pelo próximo, é você entender que você cuida de vidas. E cuidar de vida é assunto muito sério. Tem que gostar de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Entenda, ninguém quer um robô, não. Quer pessoas. Pessoas que olhem as outras pessoas. A empatia é isso. É você ter a capacidade de se conectar com o outro e entender. Às vezes o aluno chegou para fazer o treino, você está super empolgado, mas você percebeu que o aluno está na vibe. Então, como fazer para desconectar ele do problema e se conectar com você? Isso é empatia. Isso é você conseguir modificar e se preocupar com o outro. Passou rápido, Pri. 1 hora já passou. Ó, ia ser só meia hora, viu, galera? Ela disse ontem que não, meia hora a gente fala. Ó, galera, uns avisos aqui. Meu produtor vai estar aqui. Eu não consegui ler tantas mensagens aqui, mas Suzana disse que tem alguém aqui há 20 anos de aluno. Mas, ó, só lembrando, a live vai ficar salva. A gente vai deixar salva aqui, vai deixar no YouTube também, da Proative Eventos. Com essa personal linda, essa personal maravilhosa. Pri, agradeço em nome da Proative Eventos. Por você mais encontro. Beijo, obrigada. Pessoal, ó, segue a Pri, ela é incrível, muito conteúdo top e ela vai estar aqui novamente, tá? Deixa passar essa loucura toda que vocês vão ver. Muito conhecimento na WTTC. Logo, Dani. Vamos trazer tudo. Viu? Obrigadão, Beijo, Priscila. Dani, obrigada.
Valeu pelo bate-papo. Cheiro para todo mundo, coração. Fiquem em casa, se cuidem. Beijo. Tchau, povo!